Como é que fica a situação do país com o julgamento em andamento, pelo menos até outubro, né? E um desgaste que a gente vai naturalmente ver. Nós vamos acompanhar, tanto quanto foi na CPI da Covid, cada pérola, né? Muita coisa vai aparecer, a cada contestação da defesa, uma prova do Ministério Público para em cima. Então, nós vamos ver esse ambiente até outubro. Mas ao passo que o povo já vai poder, por exemplo, lá em Rio Grande, recebi 1.256 apartamentos do Minha Casa Minha Vida que estavam parados desde o governo Temer. Vai em todos os cantos do Rio Grande do Sul poder acessar as máquinas que estão chegando para a agricultura familiar, tem Pronaf Agroecologia, tem o novo Minha Casa Minha Vida aí chegando, isenção do imposto de renda. Se não fosse a taxa de juros, dava para dizer que a gente estava de vento e poupa, né? Como é que isso vai dialogar no ambiente da população e como é que isso deve comportar o imaginário do povo? Como é que a gente chega para 2026? Pode ser, Leonel, depois eu vindo? Perfeito, eu não sei, eu vim a falar alguma coisa antes? Não? Beleza. Não, eu acredito que o que o Vino falou é muito correto. A gente precisa da regulamentação das redes sociais e punição exemplar das fake news. Porque, no meu entendimento, esse é o principal fator de desgaste hoje do governo Lula, exatamente como tu falaste, Alan. A gente tem muita entrega, o governo Lula tem muita entrega. O governo Lula é nítida a diferença brutal do último ano do governo Bolsonaro e primeiro ano do governo Lula. É brutal, assim, os dados são. Chega a ser um massacre, entende? Não há qualquer possibilidade, assim. Das pessoas considerarem que isso não é mudança de gestão, que isso não é uma responsabilidade, né, do governo Lula. Não poderia dizer, mas foi muita sorte, né? Aquela piada que a gente diz que o Lula tem muita sorte. A sensação foi muito evidente. Mesmo o 24, em que nós temos, né, um aumento da inflação, principalmente no segundo semestre, e principalmente na inflação dos alimentos, que daí tem um impacto real, e a gente tem que reconhecer que isso aconteceu, e vamos ser honestos também, por outro lado, talvez a maior responsabilidade não seja do governo, e sim da questão climática, das enchentes, a estiagem, né, outros fatores, mas enfim, e das exportações devido a algumas altas do dólar naquele período. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que mesmo com essa realidade, o governo Lula ainda é incomparável com o governo Bolsonaro. Não há a mínima possibilidade das entregas. Por exemplo, nenhuma casa do Minha Casa Minha Vida, ou da Casa Verde e Amarela, vamos dizer, foi entregue durante o governo Bolsonaro. Né? O governo Lula já de imediato, de pronto, no 23, 24, já começa a entregar várias casas, centenas de casas, e o crédito volta a acontecer, a possibilidade de contratação de novas residências começa a acontecer, e só no Minha Casa Minha Vida, o salário mínimo crescendo acima da inflação, quando era Bolsonaro ficava abaixo da inflação, congelado praticamente. Então, quer dizer, nós temos um aumento do poder de compra dos trabalhadores e trabalhadoras, né, que começam a poder adquirir mais bens. No final do ano passado, nós tivemos uma explosão, inclusive, do poder de compra e do consumo das famílias brasileiras. E, por outro lado, a gente tem essa questão da inflação, que também tem uma relação direta, de certa forma, com esse aumento do consumo. Né? Tem uma relação também muito forte. Só que a sensação que a gente tem através das fake news, através da grande mídia, da má vontade, né, de trazer dados realmente dando nome aos bois, né? Outra piada que aconteceu, vamos lembrar, quando o dólar disparava era culpa do Lula, quando o dólar caía era culpa do Trump. Pode ver, quantas vezes a gente não viu isso na grande mídia? Graças à fala do Lula, o dólar dispara. Haddad não sei o que, o dólar dispara. Aí o dólar caía, ia baixando, 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 eles diziam, não, isso foi a política externa dos Estados Unidos, que aí agora a Bolsa, etc. Então, tu vê que vai se criando uma narrativa e vai se criando uma sensação de que o país está completamente desestruturado, que nós não temos políticas públicas efetivas, de que o governo faz gastos descontrolados, e aí não importa que em janeiro aqui tenha demonstrado que a dívida pública caiu, né? Porque até então eles queriam dizer que era culpa da dívida pública, do descontrole dos gastos, por isso a inflação estava subindo. Então são coisas que a gente vai ter que ter estratégias comunicacionais, ao mesmo tempo com um grande controle sobre redes sociais, no sentido de regulação, não de censura, mas de regulação legal, porque a gente não pode ficar convivendo com fake news, como foi aquela palhaçada do Pix,
né, dizendo que agora iam taxar Pix, que isso teve um desgaste gigantesco, que só favoreceu a facção criminosa, depois se comprovou que era tudo uma grande mentira, mas ficou por isso mesmo, e até hoje tem pessoas achando que o governo ia cobrar emenda Pix, ou a própria questão das roupinhas, das blusinhas da Shein, que todo o Congresso Nacional votou favorável, toda a extrema-direita votou favorável, mas deram a ideia de que somente o governo Lula estava taxando produtos internacionais, enquanto eles são contrários à retirada de impostos sobre a cesta básica, de impostos de importação de alimentos, quer dizer, são contrários a baixar os preços na mesa do trabalhador e da trabalhadora, mas discursivamente eles ficam dizendo que nós que queremos mais imposto, que nós estamos querendo taxar o PIX. Então, assim, nós temos que ter uma forma comunicacional, e aí as pessoas às vezes ficam muito com esse debate de que isso é responsabilidade direta da SECOM. Ah, a SECOM não funciona, a comunicação do governo Lula não funciona. Pode existir algum fator técnico, concordo, mas o fato é, as redes sociais estão moldadas para propagar discurso de ódio, para propagar fake news, para propagar discursos que favoreçam a extrema-direita. Vão muito mais rápido que qualquer informativo positivo ou de defesa do governo Lula. Então a gente tem que ter essa percepção, pensar estratégias para isso, ter redes de contato e que informações, quando alguma fake news surja, que a gente possa rapidamente, né, dar uma resposta coletiva nas nossas redes sociais, porque nitidamente nós teremos uma batalha assim, Davi contra Golias, no ano de 2026, nesse processo eleitoral em que os Estados Unidos, através do governo Trump, e todas as big techs estarão atuando contra a candidatura da esquerda progressista que nós teremos aqui no Brasil. Portinho, eram 17, agora são 17h59, eram 18 horas e 1 minuto do dia 25 de fevereiro, mês passado, 30 dias atrás. Eu estava te dando os parabéns aqui pelos 400 mil inscritos. Estava aqui agora buscando na nossa conversa do WhatsApp. Quero dar os parabéns agora pelos 414 mil inscritos, 14 mil inscritos no último mês, canal que mais cresce aí na esquerda do Brasil. Muito obrigado por todas e todos que nos acompanham aqui. Muito, muito importante, muito bom contar com vocês. Elvino? Alan, isso que o Rádio coloca tem que levar muito em consideração. As narrativas fajutas, mas que no ambiente, né, de muita instabilidade política, vamos dizer assim, né, superficialidade, que eles também têm interesse, né, por nada que eles querem acabar com os livros, acabar com as escolas e tal, porque eles não querem educação. Isso é vantajoso para eles, né, fundamentado ainda com uma prosperidade, digamos assim, do fundamentalismo religioso, né, que é muito usado, né, um discurso da eficiência produtiva, do empreendedorismo, assim, isso tudo junto, reunido numa peça, não é fácil. Então nós temos que nos preparar para esse enfrentamento. Mas por que eu sou esperançoso? Eu sou esperançoso, Portinho, porque, veja bem, o que aconteceu, o Rádio falou de alguns elementos no final do ano da queda do Lula, né? Nós tivemos esse atrapalho, e vamos lá reconhecer também que houve um atrapalho na questão do Pix, a gente não se comunicou direito, só que teve uma especulação do dólar. Pessoal, o dólar não precisava ter ido naquele valor, naquele estágio, mas isso foi uma especulação fortíssima. A comida cara, né? Isso influenciou. É bom que a gente lembre que o Lula caiu, teve que tirar um coágulo de sangue da cabeça. As pessoas já estavam dizendo que ele vai virar um Biden. Lembra que aquele ambiente que estava criado, que o Lula não é mais candidato. Isso na política não tem vazio, e já geraria uma instabilidade muito grande. Bom, esse ambiente todo colaborou para que fosse forçada essa queda na pesquisa. Isso é também a forçação. Mas todo mundo sabe, a política mudou, a eleição de 26 já está na porta. E o Lula precisa ser o nosso candidato. O Lula precisa ser o nosso candidato. E aí nós temos como superar isso, sair dessa situação por várias razões. Uma das razões, os programas que nós sempre tivemos, ou seja, do Minha Casa Minha Vida, até que eles chegam na ponta, vai demorar, porque eles destruíram a Caixa Econômica Federal. Eles destruíram todos os programas. Até que a gente venha, que a universidade, os institutos federais tecnológicos, a educação, tudo chegue na ponta, vai levar um tempo. E este ano, como o Lula diz, é o ano da colheita. Então, nós estamos união e reconstrução. Então, tudo isso vai chegar. Só que agora tem elementos novos
E sobre esses que eu queria falar, antes do primeiro permite, em 2 minutinhos, falar objetivamente. O primeiro é o seguinte: o Bolsonaro prometeu a isenção até 5 mil no imposto de renda. Não fez. Não fez. O Lula se comprometeu e fez. Então, esse elemento, onde 20 milhões de brasileiros vão ser beneficiados com isenção do imposto até 5 mil reais, e apenas 140 mil, aí tem uma luta que nós temos que fazer, é taxar os de cima. Gente, eu quase tinha pedido esperança que no nosso governo, depois da reforma tributária sobre o consumo, a gente tivesse uma progressividade no tributo. Gente, isso é muito importante. 140 mil vão pagar um pouco mais. Quem não paga imposto, quem tem salários altíssimos. E esse debate na sociedade nós temos que ganhar. Então, assim, esse é um fato novo, vai mudar a realidade. Muita gente já falou comigo, então, muito esperançoso, temos que tensionar para que os deputados votem, porque isso está vinculado para ter o equilíbrio, né, dos 27 bilhões que não entrarão no caixa, que tem que entrar com a graninha a mais que os riquinhos vão ter que pagar. Então, isso é um fato novo, um elemento muito importante. O segundo, trabalhador, isso vai atingir 47 milhões de brasileiros. Tem o crédito do Lula, vamos chamar assim, né? Crédito do trabalhador, fica mais chique, crédito do Lula. O consignado. Claro. Eu já fui revisar lá no meu aplicativo da carteira, eu vou ter já quase R$400 de volta no meu salário aí com a isenção de imposto de renda, abaixo dos 5 mil. E agora no aplicativo apareceu ali a possibilidade de fazer um consignado, coisa Alain, que só você podia fazer. Isso é para o povo, é para nossa gente, é para o povo. Então o que vai acontecer? Só o aposentado e o funcionário público que tinha um salário fixo que podia pegar um consignado com juro baixo. O outro ia no agiota. Quem tem CLT ia no agiota, ia no banco, aí tu não tinha garantia. O que acontecia com o juro? Lá nas nuvens. O que o Lula fez? Vai usar o fundo de garantia para garantia e tu vai ter um juro mais baixo. Gente, isso é muito importante. Além das pessoas poderem comprar coisas novas, temos que só cuidar para não ter endividamentos. Tá? Isso sempre vale esse alerta. Tá? Mas isso é uma segunda coisa. Isso é uma coisa nova. Então, os 5 mil da anistia, os 5 mil do imposto de renda é coisa nova. O crédito do Lula, crédito do trabalhador, é uma coisa nova. Terceira questão, nós vamos zerar as filas na área da saúde. A Nízia preparou esse programa, agora o Padilha está lá já com o efeito Sidônio, está gravando videozinho toda hora, né, que ele encontra o Padilha está com um vídeo novo. Então, é o seguinte, vai ter uma posição mais clara para mostrar para as pessoas, vai ter zeramento da fila do cara que queria na cara da oncologia, na cara de cardíaco, várias outras questões vão estar colocadas, né, como novidade para a gente poder trabalhar com mais força. Então, isso a saúde é outra coisa muito nova. Quarto aspecto novo, vocês sabem que o Bolsonaro, com o negócio de saque do fundo de garantia por tempo de serviço aniversário, quando o cara era demitido, ele não permitia, estava proibido de levantar o dinheiro dele, do fundo. Nós liberamos esse dinheiro. São 12 bilhões para 12 milhões de pessoas. Isso é uma coisa nova e dá para usar isso, falar com as pessoas. Quinta prova concreta. Gente, Radi, eu achei isso meio louco, eu não quis acreditar. Mas tem carro de som na região de Novo Hamburgo, andando lá na região do calçado, pedindo pessoas para vir trabalhar. Não tem mão de obra. Isso é no país. Então, nós estamos numa condição de pleno emprego. Aí os caras dizem, Bolsa Família, estão pagando demais, tá, não acha peão. Pague melhor, pague melhor. Então, gente, isso é fundamental. Então, nós estamos numa situação de emprego para o povo, nós vamos conseguir baixar o preço da comida, tá? A economia está crescendo, e nós temos esses programas novos. Não é possível que do lado de cá... Oi? Deputado, além do pleno emprego, com aumento real do salário mínimo e do salário acima do mínimo, que também tem aumentado, né? Então é importante isso aí também, né? Com certeza. O dono da Beira Rio vai ficar brabo com o Elvino, porque nós estamos lá pelo sindicato dizendo que esse é o momento de valorizar os salários, já que a mão de obra está escassa, né, tem que pagar mais, e a Beira Rio é tranca-rua, não deixa negociar acima da inflação, mas é isso, né, tá dando recado. Uma luta, gente, nós aprendemos na luta se virar, gente. Então é o seguinte, para concluir a minha fala, o que quero dizer é o seguinte, eu estou dando esses elementos para dizer que nós estamos entrando num outro momento da conjuntura do Brasil,
e o Lula lá no Japão, o Lula lá no BRICS. Gente, essa eleição, vamos comemorar. A Dilma era a nossa grande guerreira, coração valente, no ano que o Brasil indicou o presidente do BRICS. Daí o Putin agora, pela Rússia, poderia indicar este ano o presidente do BRICS. Aí o Putin, em nome da Rússia, diz, não, a minha candidata é a Dilma. Gente, isso é uma respeitabilidade. Vocês acham que isso ia acontecer se a Dilma não fosse essa pessoa? Se o Lula não fosse o presidente do Brasil, não ia acontecer, o Brasil não ia ser enxergado, gente. Talvez nós estaríamos fora do BRICS, só batendo continência para o Trump e para o Milei, e ali passando motosserra em nós. Então, mudou a conjuntura, entendeu? Então, eu entro com muita energia. Nós vamos, sim, continuar com o nosso governo, mas não é fácil. É isso assim, a energia significa nós ter elementos de fazer a disputa, tá? Eles podem vir, eles vão vir, gente, eles vão vir. Aí estão falando, vocês falaram antes do centro, né? O crescimento do centrão, a apropriação das emendas, né? Tomando conta desse processo, isso tudo é muito perigoso. E aí, se o Tarcísio se apresenta com a Michelle de vice, pegando toda essa onda, então nós temos que nos preparar com força, entendeu? Agora, futebol é isso, gente. A gente não decide o time contra quem a gente joga. Nós não vamos selecionar o nosso adversário no futebol. Vem o time que venha. Nós temos que ganhar do time que vier. Isso que é futebol. Tá? E a política é assim mesmo. Deputado Bongado, deixa eu aproveitar que a sua presença aqui e a sua capacidade de objetividade, né? O senhor vai no plenário, lá em 3 minutos o senhor desmascara os bolsonaristas. Eu sei que o senhor tem capacidade de rapidamente dar o recado. 2 questões que eu queria que o senhor falasse para nós aqui. A aprovação do orçamento, como é que anda no Congresso? E eu queria que o senhor falasse brevemente. Muita gente criticou o PT por estar junto ali com a questão da eleição do Hugo Mota, né? E agora, nessa semana, foram definidas as comissões, né? Muito melhores do que a gente estava com o Lira, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão aí da disputa de poder ali dentro da Câmara e se ficou melhor para nós do campo progressista com essas novas comissões. Como é que o senhor está vendo esses 2 anos aí de Congresso pela frente? Não, bem rápido, e depois eu realmente vou pedir licença, Rádio e Alain, para me despedir aqui. Pessoal, é o seguinte, ó, o Lira foi eleito ainda com uma disputa. Nós fizemos agora uma composição. Por que nós defendemos a composição? Porque nós reunimos com o Hugo Mota, do Republicanos, reunimos com os outros partidos e colocamos condição. Essa pauta da anistia não tem que ser a primeira pauta, a pauta dos costumes, ou todas as pautas que eles querem impor não tem que ser essa. Nós não temos que criar surpresas para o Lula toda hora, instabilidade política, nós temos que ter outra relação, e tudo isso nós queremos construir e participar, tá? Com previsibilidades, com pautas. Nós somos minoria aqui dentro, tá? Nós somos minoria, no pau, quando é uma votação estratégica, vocês sabem, nós temos 120 contra 300 e pouco. Então, se nós não fizéssemos uma composição, que é o parlamento, entendeu? É uma situação que a gente tem que estudar isso, ver isso melhor. Isso não precisamos, talvez alguém pode discordar, não tem problema discordar. Mas eu defendo que a composição do parlamento, numa correlação de forças que nós temos, nós não tínhamos que expor o Lula para permanentemente ele ter ou CPIs, ou até o afastamento dele, o impeachment dele. E alguém vai dizer, mas o Lula não ia impeachment. Gente, se eles têm maioria e se a economia não está boa, vão impeachment sim. Como o Senado também, e essa é uma preocupação para o futuro, gente. Como o Senado, o sonho deles, esse rapaz que fugiu para os Estados Unidos agora para os seus negócios no Texas, não é nem só para fugir, aqui no Brasil tem muita coisa vai aparecer ainda, pessoal. Isso é outro ano. A história deles é filho fujão, é pai da cadeia, e os outros abandonados aqui. Então, é outro assunto, mas eu nem vou entrar muito nisso para ficar objetivo na tua questão. Nós precisávamos fazer esse acordo para que a gente pudesse ter uma presença na mesa, a primeira secretaria. Tu tem a presidência, a vice-presidência e a primeira secretaria. A primeira secretaria é nossa. Tá? No Senado fizeram a mesma coisa. Então, isso significa que nós vamos estar presentes na coordenação dos trabalhos, lutamos para ter comissões. E aí, assim, eles têm maioria. Então, eles escolhem as comissões que, primeiro, eles escolhem primeiro, antes de nós. Então, nós fizemos uma composição para que pudesse ser feito com partidos que são um pouco mais próximos a nós e não faziam tanta objeção ou
expusessem tanto as políticas contra o governo. Então, tudo isso nós conseguimos construir. Vocês viram que o ambiente é totalmente outro. Permite o Lula estar do lado do presidente da Câmara, do lado do presidente do Senado, levou ele junto agora para o Japão, para criar um outro ambiente de republicanismo no país, entendeu? E não de fascismo e ódio, que é o que eles semeavam permanentemente. Então, eu acho que é uma costura, mas que não é completa, gente. Não é completa. O outro campo também joga, outro campo existe, entendeu? Então, nós estamos numa aposta. E eu diria que a aposta, até o momento, foi uma aposta que se mostrou acertada. Eu diria que se mostrou acertada até o momento. Então, nós temos que continuar tensionando, as coisas têm que continuar acontecendo, porque aí é mais fácil da gente ganhar. E temos que agora, a educação sobre o que o Moro fez, o que o Deltan fez, o que era aquela Lava Jato, o que é o ódio, a violência, o que assim, né? É o jogo de vira-lata. Eles não gostam do Brasil, gente. Eles não gostam do Brasil. Eles não gostam do povo brasileiro. Então, esse vira-latismo dessa gente, nós temos que educar isso, para que a gente não caia em ciladas no futuro. Então, eu acredito, Portillo, que essa opção foi correta, tá? A outra coisa que tu falaste do voto do PT, o que era? Do orçamento. Do orçamento. Isso, do orçamento. Nós queríamos ter votado no ano passado, tá? Não conseguimos votar, porque tinha uma espada, uma faca no pescoço de liberação de emenda e de emenda secreta. Eu sempre digo, graças ao Lula, graças ao Xandão, e agora é graças ao Flávio Dino, que nós respiramos um pouco mais de democracia. Esses 3 nomes são importantes na República Brasileira, tá certo? Então, o que nós conseguimos? Não devia existir emenda parlamentar, não devia existir. Eu quero reafirmar aqui, devia ter republicanismo, e nós estamos no regime presidencialista e foi plebiscitado como tal. Agora, no momento em que o governo Bolsonaro terceirizou, deixou tudo isso para o parlamento, o parlamento foi metendo as unhas, e foi pegando emenda, inclusive secreta, que neste orçamento, todo o PAC, Rad, das mais de 5 mil prefeituras no país agora, o Lula colocou 49 bi. Sabe quantos deputados e senadores as comissões têm? 50 bi. As emendas dos deputados são mais do que o PAC da segunda edição agora. E tivemos que ir para 60 bi. Por que votamos agora o orçamento com mais 10 bi? Que são exatamente pagamentos de emendas passadas, Portillo. Então, infelizmente, senão não ia ser votado. Então, infelizmente, eu tenho dito isso a todos os lugares. Então, essa questão do orçamento, nós precisamos mudar. O país precisa debater essa questão do abuso, da ampliação do parlamentarismo orçamentário sobre um regime presidencialista. Essa é uma tarefa e, infelizmente, isso que os alimenta e os faz crescer. Isso os alimenta e os faz crescer. As eleições municipais foram a prova disso, tá? Então, acho que, tentando responder rapidamente esses 2 aspectos, eu concluo por aí, deixando um grande abraço a vocês, que eu tenho que seguir minhas jornadas aqui. De mais uma vez, orgulho estar contigo aí, tá? Tu tá lutador. E vocês da comunicação, isso aqui é uma amostra concreta que a gente tem que avançar, né? Para a gente ter informações corretas, e vocês, Alain e Portinho, fazem isso aqui. Abraços, tamo juntos. Valeu, Mongas. Um grande abraço.